No nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre o amor e vamos falar um pouco sobre a relação do amor com uma das virtudes que a gente já trabalhou aí há algum tempo, né? A virtude do desapego. A virtude do desapego, ela de fato não se relaciona apenas com o amor, que é o nosso tema de hoje, é bem mais amplo, mas nós vamos ver que nessa esquina onde se encontram o amor e o apego, muitas vezes a gente encontra dificuldades na vida, né? Como essa aí que está retratada aí de forma simbólica no desenho que acompanha aí o título da nossa conversa de hoje. Vamos, como sempre, nos basear num conjunto aí de frases e talvez vocês percebam hoje uma certa intensidade de frases de pensadores budistas, mas as ideias não são exclusivas deles. Vamos começar com o Dalai Lama, que nos ensina que o amor é a ausência de julgamento. Então, esse é o nosso primeiro alerta. Toda vez que a gente começa a julgar alguém, né, que a gente já sabe que não devemos fazer isso com os outros, além disso, ele nos ensina que quando a gente faz isso, a gente está abrindo mão do amor. Então, a gente deve fazer isso ainda menos com as pessoas que a gente ama. A monja budista Tsering Everest, não sei se alguém de vocês a conhece, né? Ela é americana, mas ela mora aqui no Brasil já há muitos anos. Um dos templos budistas aqui em Cotia, na região da Grande São Paulo. Ela nos lembra que o amor não é algo que a gente quer, não é algo que a gente deseja, mas que o amor é algo que nós damos ou oferecemos a outras pessoas, né? Colocando então o foco nessa questão de ofertar para os outros e não exigir. Nessa mesma linha, o Eckhart Tolle também nos ensina, né, que o verdadeiro amor, ele, da mesma forma como nós já comentamos no encontro anterior, ele não está nunca alinhado com medo, né, ele também não está alinhado com os desejos, né? O amor, diz ele, não deseja nem teme nada. E aí nós temos uma pequena reflexão, né, de um religioso budista tibetano, né? O Tibete está anexado pela China já há mais de 70 anos, né? Por isso oficialmente ele é chinês. Esse é de um grupo, né, que também cria seus próprios líderes, né, chamados de Karmapas. E é bastante jovem, nascido em 1985, mas herdeiro aí de uma longa tradição de quase 1000 anos de estudos e pensamentos. E analisando, né, a visão do amor, então, que predomina hoje no mundo ocidental, ele nos explica assim: tenho observado uma ideia estranha de amor que muitas pessoas parecem ter. Elas veem o amor como uma espécie de presente que tem que ser dado de volta. Alguém diz, eu te amo, e se a outra pessoa não responde com eu também te amo, a primeira pessoa fica chateada. Mas o amor nem sempre tem que ser recíproco. Nós podemos apenas amar.
E se o amor não vier de volta para você, ele ainda é o amor que você deu e que você sentiu. Nem sempre temos que receber algo de volta para o que damos, não é? Então, essa é uma primeira reflexão, né, sobre, detalhando aí, né, na verdade, as frases anteriores. E se essa reflexão foi muito longa, você se perdeu aí no meio, tem aqui um resumo feito por uma missionária católica irlandesa da primeira metade do século XX, que diz que nós podemos doar sem amor, né? Acabamos de ver que amor é doar. Mas ela diz que nós podemos doar sem amor, mas que não é possível amar sem doar. Então, numa vertente, né, completamente diferente, exatamente a mesma ideia. Voltando ao Dalai Lama, nós temos aqui um detalhamento dessa questão, então, né, baseada no apego ou no desapego, né? Ele nos explica aqui que se você tiver amor e compaixão por todos os seres vivos, em especial por seus inimigos, então este é o verdadeiro amor e a verdadeira compaixão. Aquele amor que você nutre por seus amigos, por seu cônjuge, por seus filhos, diz ele, não são verdadeiros na sua essência. Esse tipo de amor e compaixão é, na verdade, apego, diz ele. E esse tipo de amor não pode ser infinito, ou, se vocês quiserem, transcendente. E voltando aqui para uma mulher budista, a Tenzin Palmo, né, uma monja britânica que vive na Índia há muitos anos, ela nos ensina que o apego é exatamente o oposto do amor. E ela explica dizendo que o amor diz: quero que você seja feliz. Mas o apego diz: eu quero que você me faça feliz. Então, essa pequena distinção nas palavras é a essência para a gente entender, né, como que amor e apego se relacionam. E essa ideia foi expressa por autores, né, inclusive não religiosos, né, de formas bastante variadas. O Saint-Exupéry, né, autor do Pequeno Príncipe, aviador francês, que todo mundo conhece a história dele aqui no Brasil, diz que a experiência nos ensina que amar não significa duas pessoas se olhando uma para a outra, mas ambas olhando na mesma direção. O Arnaldo Jabor, né, cineasta, comentarista de televisão brasileira, diz que ele não acredita em pessoas que se complementam. Né, diz ele: eu acredito em pessoas que se somam. Né, expressando então esse mesmo conceito. E temos aqui uma outra reflexão que eu vou ler, porque é bastante longa, do começo ao fim, né, de uma escritora americana, Sharon Salzberg, que nasceu judia, teve uma vida extremamente conturbada, passou por 5 famílias até os 16 anos, por morte aí das pessoas que cuidavam delas repetidas vezes, e que, quando adulta, se encontrou no budismo, né? Ela hoje é uma das maiores escritoras
ocidentais sobre o budismo. E ela aponta aqui nesse trecho para algo que muitas pessoas que participam aqui com a gente vão se identificar. Vamos lá. Quando pensamos em nós mesmos como possuidores de pessoas, o desejo de controlá-los e os consequentes sentimentos de traição podem ser especialmente fortes. Nós tendemos a vigiá-los cuidadosamente o tempo todo, para ver o que eles estão fazendo ou podem estar fazendo. Esta vigilância, nascida da ansiedade, cria muita tensão. Se pensarmos que possuímos alguém, se temos eles, então nós botamos um nós e eles. E isso por si só é uma fonte de separação. Nós realmente criamos um abismo entre o possuidor e o possuído. Quanto mais sentimos separação entre nós e eles, mais vamos tentar controlá-los. Tornamos-nos mais preocupados com a nossa capacidade de segurarmos eles do que com apreciar o nosso contato com eles. Nessa reflexão, mesmo sem usar a palavra codependência, né, praticamente está se falando só dessa questão, né? A necessidade de controlar, né, de saber o que o outro está fazendo, a vigilância gerada pela ansiedade, etc., descreve muitas das pessoas que são afetadas pela codependência. E vamos fechar com algumas frases mais curtas. A primeira delas é da escritora americana Margaret Anderson, que diz que no verdadeiro amor nós queremos o bem da pessoa amada. No falso amor, nós queremos a outra pessoa. Outra frase bastante popular é do John Lennon, né, um dos Beatles. A gente, depois de ver todas as anteriores, podemos compreender melhor, né, o que significa quando ele disse que amo a liberdade. Por isso deixo livres as coisas que amo. Se elas voltarem, é porque as conquistei. E se não voltarem, é porque nunca as possuí. E vamos concluir com uma frase do Dalai Lama que é extremamente conhecida, mas que a maioria das pessoas não consegue entender com clareza. Diz assim: dê a quem você ama asas para voar. Isto é, deixe-o livre. Raízes para voltar. Algo que, se voar, faça retornar. E por último, motivos para ficar. Dependendo da gente. Essa frase é super conhecida e a gente precisa pensar nela com base em tudo que nós conversamos aí.